Você já teve aquela sensação estranha, como se algo estivesse te observando, mesmo quando não havia ninguém por perto? E se eu te dissesse que, em um pequeno vilarejo, um simples córrego guarda um segredo obscuro, algo que nunca deveria ter sido despertado? Bem-vindo ao Câmara Secreta, onde os mistérios mais sombrios ganham vida. O segredo do córrego proibido. Entre 1980 e 1982, quando eu tinha entre 10 e 12 anos, minha vida era dividida entre a casa da minha mãe e o trailer do meu pai, onde passávamos os fins de semana. Depois do divórcio, ele foi morar em um trailer park decadente, cercado por trailers enferrujados e pessoas que pareciam esconder segredos sombrios. O lugar tinha um ar de abandono, e algo nele nunca me pareceu certo. O vento parecia sussurrar entre as latarias enferrujadas, e algumas noites acordava com sons estranhos, como passos do lado de fora do trailer, mas quando olhava pela janela, tudo estava deserto. O trailer do meu pai era pequeno e apertado, com móveis velhos e um cheiro constante de mofo. As cortinas estavam sempre puxadas, bloqueando a luz do sol, e o chão rangia a cada passo. Minha tia, irmã da minha mãe, morava no último trailer da nossa fileira. Ela era uma mulher supersticiosa, sempre falando em voz baixa sobre coisas que não entendíamos. Não fiquem perto do córrego ao entardecer, ela nos advertia. Há coisas que dormem ali, e algumas não gostam de ser acordadas. Os vizinhos também tinham histórias sobre o córrego. Alguns diziam que já tinham ouvido sussurros vindos da água, outros contavam que animais que bebiam ali às vezes desapareciam sem deixar rastros. Eu nunca dei muita atenção a essas histórias, mas minha irmã mais nova, Clara, ficava aterrorizada sempre que ouvia algo sobre aquele lugar. Ela tinha apenas 8 anos e era mais sensível do que eu, sempre se agarrando a mim quando as histórias ficavam assustadoras demais. Eu tinha 2 irmãs mais velhas, Maria e Ana, de 13 e 15 anos. Elas eram corajosas e independentes, sempre formando um grupo à parte, deixando Clara e eu para nos virarmos sozinhas. Isso é só para as maiores, elas diziam, com um tom de superioridade que nos fazia sentir ainda mais excluídas. Nos fins de semana, meu pai trabalhava aos sábados e nos pedia para ficarmos dentro de casa. Mas o tédio nos fazia ignorar suas advertências. Uma tarde, ouvimos minhas irmãs mais velhas planejando ir até o córrego. Atravessar a clareira e descer a colina até a água era algo que só fazíamos quando nosso pai estava junto. Mas, naquele dia, elas decidiram ir sozinhas. Clara e eu imploramos para ir também. Relutantes, aceitaram. O caminho até o córrego estava mais escuro do que de costume. As árvores pareciam se fechar sobre nós, e o ar estava pesado, carregado de umidade e algo mais, um cheiro estranho, como terra revirada misturada com algo mais doce e enjoativo. O som do trailer park ficou para trás, substituído pelo farfalhar das folhas e estalos ocasionais de galhos quebrando. Eu sentia um frio estranho na espinha, mas continuei. Minhas irmãs mais velhas seguiram à frente com suas amigas, enquanto Clara e eu ficamos para trás. Quando chegamos ao córrego, a água estava turva, diferente do que lembrávamos. Os pássaros haviam silenciado, e o vento soprava de maneira irregular, como se sussurrasse nossos nomes. Comecei a sentir um cheiro estranho, algo entre terra molhada e carne apodrecida. A água, antes cristalina, parecia pulsar em pequenas ondas, como se algo estivesse se movendo sob a superfície. Os cachorrinhos da amiga das minhas irmãs corriam pelo local, farejando o ar inquietos. Um deles parou perto de uma árvore enorme que havia caído e começou a rosnar. O outro se afastou, choramingando, sua cauda baixa em sinal de medo. O medo começou a se espalhar pelo meu peito, e Clara agarrou minha mão, seus olhos arregalados. Foi então que ouvimos o estalo. Um som profundo, como se algo estivesse se partindo ao meio. A raiz da árvore começou a ceder, e ela deslizou ladeira abaixo, direto em nossa direção. Todos gritaram. Eu não conseguia me mover. O tronco enorme se aproximava, e, no último instante, vi algo surgir debaixo da terra. Uma mão. Gigantesca, com dedos longos, nodosos, cobertos por algo que parecia casca de árvore misturada com carne viva. Suas unhas eram como raízes, sujas de terra e limo. Ela se ergueu,
Os dedos se esticaram e agarraram outra árvore ao lado, impedindo a queda da árvore que nos esmagaria. O mundo parou. Meu coração martelava no peito, e minha respiração falhava. Todos viram. Todos gritaram. Minhas irmãs puxaram minha mão e corremos. A cada passo, sentia que algo nos seguia, algo imenso, algo faminto. Os cachorrinhos latiram desesperados, correndo junto a nós, como se sentissem a mesma coisa. Alcançamos a colina e subimos sem olhar para trás. Meu peito queimava, meus pés afundavam na lama, mas corri com todas as forças. Quando chegamos ao topo, olhei para baixo. O córrego estava vazio. Mas, entre as árvores, uma silhueta enorme se movia, camuflada entre os galhos. Os olhos, pequenos e fundos, brilharam por um instante antes de desaparecer. De volta ao trailer, nenhuma de nós conseguia falar. Minhas irmãs mais velhas tentaram fingir que nada aconteceu. Foi só o vento, disseram, mas eu vi o medo nos olhos delas. Clara chorou baixinho, agarrada a mim. Eu não conseguia parar de pensar naquela mão, naqueles dedos longos e nodosos, naquela força que nos salvou. Naquela noite, tive um pesadelo. Sonhei que estava de volta ao córrego, sozinha. A mão emergia da terra novamente, mas desta vez, eu não conseguia correr. Ela me alcançava, seus dedos se enrolando ao redor do meu tornozelo. Acordei suada, o coração disparado. Olhei ao redor do quarto e me forcei a acreditar que estava segura. Mas então, ouvi algo do lado de fora do trailer. Um arranhão longo na parede de metal, seguido por um estalo baixo, como um galho quebrando. Na manhã seguinte, fui até minha tia e contei tudo. Ela apenas balançou a cabeça devagar, como se já soubesse. Eu avisei. Algumas coisas não devem ser perturbadas. Então, me entregou um saquinho com ervas secas e disse para eu manter debaixo do travesseiro. Isso pode ajudar a afastar o que quer que esteja olhando para você. Mas eu sabia. Não importava o que eu fizesse. Algo despertou naquela noite. Dias depois, enquanto ajudava minha tia a organizar suas coisas, encontrei um velho diário embaixo de uma pilha de livros. Nele, havia uma entrada datada de 1965, onde ela descrevia uma experiência semelhante à minha. Hoje, fui até o córrego com minhas irmãs, ela escreveu. Algo nos seguiu. Algo grande, algo antigo. Ele nos observa. Ele sempre observa. Fechando o diário, senti um calafrio percorrer minha espinha. A tia olhou para mim, seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Eu também vi a mão, ela disse em voz baixa. Ela nunca vai embora. Ela só espera. Desde então, nunca mais fui ao córrego. Mas às vezes, quando fecho os olhos, sinto que ainda está me observando. E quando o vento sussurra entre as árvores, ouço algo mais, como se ele estivesse chamando meu nome. Se você gostou dessa história, inscreva-se no Câmara Secreta e ative o sininho. Porque esta foi apenas uma das muitas câmaras que escondem segredos sombrios, e o próximo mistério já está chamando por você.